Ser adulto, cara. Ser adulto é uma coisa que a gente precisa perceber o quanto antes e aceitar o quanto antes também. Porque a gente começa a ter responsabilidades e coisas que são muito importantes, assim, que a gente não pode fingir que não sabe ou fugir dessa ideia. O que é ser adulto, né? Você se torna responsável por coisas como vidas, você tem que tomar conta de, ou de pessoas ou de atividades que você precisa fazer ou coisas assim. Você precisa entender que quando você é adulto, você não tem mais aquela pessoa para mandar em você, para saber as coisas, porque você sempre teve aquela pessoa que vai te mandar fazer uma coisa que você sabe que você tem que fazer, só que a pessoa vai te obrigar a fazer, ela vai brigar com você caso você não faça. Só que quando você é adulto, você tá literalmente sozinho. Você não vai ter mais aquela pessoa, então você vai ter que ser essa pessoa que vai obrigar a si mesma a fazer as coisas que tem que ser feitas. Então você tá acostumado a alguém sempre te mandar a fazer aquilo e brigar com você caso você não faça, te punir quando você não fizer. Só que quando você é adulto, não vai ter mais aquela pessoa lá, então você vai ter que ser essa pessoa. Porque senão você não vai fazer essas coisas. Em certas ocasiões você vai ter obrigações não, responsabilidades que são muito grandes. Por exemplo, essa semana foi muito louca pra mim, eu fiz muita coisa. Eu fui pra Aparecida do Norte dirigindo, dirigi 2 horas de ida e 2 horas de volta no mesmo dia. E aí nessa viagem, né, eu parei pra pensar, né, eu tava com mais 3 pessoas no carro. Aí eu pensei assim, se eu... Porque eu tenho uma dificuldade de manter a atenção nas coisas. Só que naquela situação, eu não podia deixar isso acontecer. Porque não era mais só uma questão de minha. Não era só eu que estava dentro do carro. Se eu faço alguma coisa errada, a culpa é minha e eu que tenho que lidar com as consequências. Agora, se eu faço alguma coisa errada com aquelas outras 3 pessoas no carro, a consequência não cai só em mim, entendeu? Então aquela responsabilidade é responsabilidade sobre vidas. Você, sendo adulto, você começa a ter responsabilidades que são enormes, são coisas que são muito importantes assim para você refletir e perceber. Então, você tem que assumir essa responsabilidade, que existem aquelas pessoas que não aceitam, que são adultas. E aí ficam... Eu tenho certeza que você conhece alguém que é assim, ou você já conheceu alguém assim. Que é um cara barbado ou uma mulher adulta, normalmente são homens, né? Que já tá velho já e tem atitude de moleque, sabe? De adolescente, de criança, coisa assim. E você sabe como que isso é feio, isso é estranho, é vergonhoso, sabe? Esse cara que é um adulto e tem atitudes de adolescente, de criança, sabe? Então você não quer ser essa pessoa. Então, e quando você é o oposto disso, você assume a responsabilidade sobre as suas ações e sobre a sua vida, porque agora você é adulto e não tem mais alguém ali para te mandar as coisas, você tem que ser essa pessoa. Você percebe que pessoas que são assim, eu ia dizer que é a maioria, mas não é a maioria. Não é a maioria. Mas você percebe que essas pessoas, elas se tornam uma pessoa admirável, mais agradável de se ter por perto, que é uma pessoa que é inteligente. Sabe aquela frase do filme Divertidamente, que é tipo assim, você já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Você já olhou pra algum adulto, assim, uma pessoa muito inteligente, e já pensou assim, mano, quanto essa pessoa se dedicou, se esforçou e foi adulto de se obrigar a estar em posições que não são confortáveis para aprender coisas novas e ser uma pessoa mais significante e ser útil, sabe? Porque essa outra pessoa que não assume a responsabilidade e finge que não sabe que é um adulto e não toma atitudes por si mesmo, não são úteis, elas não agregam em nada, não é tão agradável de estar perto daquela pessoa, de conversar com ela ou de estar numa situação em que ela esteja perto,
você não pode contar com ela para muitas coisas. Agora, uma pessoa adulta que tomou responsabilidade e faz o que tem que ser feito, às vezes a pessoa nem, não para pensar sobre isso, mas é aquilo, que é o mais importante. Essa semana foi muito boa. Eu fiz muitas coisas. Eu fui para Aparecida do Norte dirigindo. Eu fui para uma corrida com a minha mãe, um evento. Eu passei num tipo de museu bem pequenininho assim, no parque. Levei a minha mãe lá na Aparecida do Norte. Tinha um lugar assim que tinha várias estátuas na parte de cima, assim, muito bonita. Teve um batizado que eu fui, e aí a gente tava dentro de uma tipo uma capelazinha pequenininha, e aí o sol tava batendo no vidro, e o vidro era azul, e aí refletia de uma forma muito bonita. O teto parecia de um dourado, assim, com um monte de cordeiro em volta, bem bonito. Eu não sou religioso, mas a religião cria coisas que são muito, muito bonitas, né, cara? Muito. Eu acho que as coisas mais bonitas que tem são religiosas, né? As estruturas, os monumentos. E, cara, muito bonito lá na Aparecida. Na corrida tinha uma galera assim de azul, uma galera treinando, fazendo o aquecimento antes da corrida. Foi bem legal essa semana. E lá no museu tinha várias esculturas antigas assim, umas câmeras fotográficas, tinha um tabuleiro de xadrez muito da hora, cara. Um tabuleiro muito da hora, que era com as figuras bem bonitinhas. Tinham muitas coisas legais e eu tava muito bem acompanhado com a minha mãe. Eu tinha esquecido de falar, eu também plantei uma árvore. Lá na corrida que eu fui, no final teve um plantio eles entregaram umas sementes e deixaram a gente plantar. Deram semente de ipê, semente de várias árvores diferentes. Aí eu plantei aqui, ó. Plantei uma aqui. Aí plantei outra aqui. Eu tenho que vou precisar pôr um graveto aqui, ou alguma tábua, algum negócio, pra avisar na hora que a prefeitura for vir limpar aqui, porque eles limpam aqui de vez em quando, uma vez por mês, eu acho. Porque aí quando elas estiverem nascendo, eles não vão cortar fora, né? Bom, era isso aí que eu queria dizer. Sobre a gente perceber que a gente é adulto e que não tem mais alguém ali que é... Porque antes a responsabilidade era daquela pessoa, agora a responsabilidade é toda sua. De fazer o que tem que ser feito, de se forçar a fazer o que tem que ser feito, de assumir a responsabilidade e tomar atitudes, né? Então é isso aí que eu queria dizer. Espero que eu tenha passado o que eu quis, o que eu tirei enquanto eu estava dirigindo, né? Que você agora é responsável por si mesmo e às vezes, em algumas situações, por outras vidas, que é muito, muito, muito sério. Bom, é isso aí. Seja feliz, forte e saudável. Um beijo.